Olá, tudo bem por aí? Como estão as coisas? Muita agitação? Muita angústia? Esses tempos são tempos de tensão mesmo, muita angústia, Mas porque todos nós, antes de reencarnar, certamente fomos avisados da tremenda importância desses dias. É como na escola a semana de provas. As provas finais, as provas de recuperação, nós sabíamos muito bem que aqueles momentos, aquelas horas daquelas provas definiriam todo o ano. Então ficávamos muito tensos. Proporcionalmente a mesma coisa, porque nós sabemos que essas décadas dessa vida definirão séculos da nossa vida futura. Então, claro, estamos tensos. E estamos tensos não apenas por isso, mas também por saber que as provas em si são desafiadoras, serão ainda desafiadoras. A exemplo da própria Covid, da própria pandemia, o quanto ela nos desafiou, o quanto ela nos convidou à união, já que era o mundo todo com um inimigo comum de vida ou morte. Mas mesmo assim nós optamos pelo divisionismo político partidário, como no Brasil, o divisionismo de país a país, como no mundo todo, o divisionismo mercantilista, como das indústrias farmacêuticas, o divisionismo nas próprias famílias, atacando a própria ciência, nos recusando à própria vacina. Infelizmente chamados enfaticamente à união, à fraternidade, à cooperação. Extensas massas reiteraram, teimaram na divisão, na fragmentação, no modelo guerreiro de viver. Por isso, cientes de que Deus nunca desiste de nós, cientes de que ninguém ocupa uma carteira à toa na escola perfeita de Deus, ninguém ocupa um leito sem motivo no hospital perfeito de Deus, podemos ter certeza de que novas provas virão, de que novos tratamentos incisivos virão. Porque rechaçamos um atendimento incisivo, teimamos, e assim como quem precisa conversar com um deficiente auditivo tenta falar e não é ouvido, precisa repetir com voz mais alta, nós podemos ter certeza de que seremos advertidos com voz ainda mais alta. Ou seja, novos desafios incisivos virão, ainda que eles não acometam todos de maneira igual, porque a cada um de acordo com as suas necessidades, como aliás a própria Covid já foi assim. A Covid não atingiu todas as famílias, todos os indivíduos, todos os países da mesma forma. Foi tão diversa que as pessoas se perguntavam como pode ser que uma mesma doença tenha sintomas, consequências econômicas, sequelas físicas e psicológicas tão diferentes. Porque somos específicos. No hospital perfeito jamais poderia haver uma medicação para todos. Sim, a pandemia veio para todos, mas veio com características específicas, individuais, perfeitas. E virá
E as outras provas virão também com essa peculiaridade. Podemos ter certeza disso. Diante dessas amargas reflexões do não aprendizado reiterado da humanidade, da teimosia reiterada da humanidade, porque nós, 8 bilhões de encarnados, só estamos aqui porque não ouvimos o chamamento de Jesus nos últimos 2000 anos, não ouvimos os chamamentos dos antecessores de Jesus, Lao Tse, Hermes Trismegisto, Elias, Jeremias, Sócrates, luminares tremendos, que mereciam que lhes dessemos mais ouvidos, mas infelizmente não fomos capazes, e nem mesmo quando, séculos depois deles, Jesus, o próprio governador espiritual do globo, o próprio diretor da escola, o próprio diretor clínico do hospital, veio nos atender, veio nos ensinar. Então, está sendo dada uma última prova de recuperação, está sendo feito uma última cirurgia para tentar nos resgatar. E diante de tanta teimosia, não dos outros, não do mundo, não da humanidade, como nós gostamos de falar, nossa, a humanidade está perdida. Não. Nem o brasileiro, nem a humanidade, nem a cristandade. Nós temos sido os teimosos, nós temos nos negado aos chamamentos da vida. E diante disso nós nos perguntamos, será que o ser humano é mau? Pois é essa pergunta que Kardec veio fazer para os espíritos. Esse é o nosso tema de estudo de hoje. Vamos lá? Questão número 114 e 115 de O Livro dos Espíritos, esse maravilhoso livro de sabedoria de Allan Kardec, onde ele entrevista espíritos da mais alta hierarquia, 1019 perguntas, as mais importantes, como essa: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta vem assim: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de um grau inferior a um grau superior. Mais uma vez, os espíritos vêm questionar, transformar a nossa cultura religiosa, que absurdamente supõe Deus, o Pai perfeito, Pai amoroso, Pai justo, como tendo criado filhos imperfeitos e filhos perfeitos. Seres comuns e anjos, arcanjos, querubins e serafins. Um completo absurdo essa concepção humana. E aqui os espíritos vêm nos apresentar o nosso absurdo e propor uma grande transformação que nos abre aí sim para um Deus perfeitamente bom e justo. Então respondem eles que são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de um grau inferior a um grau superior. É um evolucionismo moral, porque na observação, em O Livro dos Espíritos, vem assim o seguinte lembrete: é importante lembrar que a melhora a que o espírito se refere é a melhora moral.
Então não apenas os corpos evoluem, como Charles Darwin já apontou, na teoria da evolução, mas há uma teoria da evolução moral também. Os espíritos, a nossa trajetória evolutiva vai do átomo ao arcanjo, não apenas do macaco ao homem. E nessa trajetória, o princípio espiritual que dorme no mineral, acorda no vegetal, sonha no animal, se realiza no hominal e se concretiza, se manifesta em toda a sua plenitude e se planifica no angélico. Esse princípio espiritual vem evoluindo também moralmente, assim como nos corpos os seres vão evoluindo, como o cientista apontou. Na questão 115, Kardec volta à pergunta dizendo assim: os espíritos foram criados uns bons e outros maus? Refaz a pergunta para obter mais elementos. E a resposta vem assim: Deus criou os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Para cada um, Deus deu uma missão, visando seu esclarecimento, para que pudessem progressivamente chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade e assim se aproximarem dele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como ensinou Jesus. Para os espíritos, a felicidade eterna e pura consiste nessa perfeição. Eles adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes confia. Uns aceitam essas provas com naturalidade e atingem mais rápido o objetivo que lhes é destinado. Vejam, meus amigos, que precioso é isso. Uns aceitam, a ideia da aceitação, aceitam essas provas com naturalidade e atingem mais rápido o objetivo que lhes é destinado. Outros somente a suportam com muita revolta e lamentação. Assim, por sua atitude, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. Vejam se não é preciosa a lição de hoje. O que acontece com o doente de hospital que rejeita os exames, as medicações, os tratamentos prescritos pelo seu médico? O que acontece com o aluno que se revolta, que briga, que lamenta, que se queixa, que se afasta dos exercícios do professor? Atrai necessariamente paralisias, barreiras para si mesmos. Não é verdade? É maravilhoso compreender isso. É fundamental compreendermos isso. É urgente. O doente que não aceita o tratamento de um hospital perfeito só pode retardar a sua cura, só pode retardar a sua alta. Um aluno que briga com os professores, briga com os exercícios, não aceita nenhuma das lições, só pode vir mal na prova, não passar, não ser promovido e repetir, repetir, repetir. Assim como o doente que não se cura, que não aceita o tratamento, vai ter recaídas, recaídas, recaídas. É fundamental que nós enxerguemos isso, percebamos como nós tendemos a culpar os outros, a responsabilizar os outros, a nos queixar dos outros, a nos rebelar dos outros, como se os outros
fossem o problema de nossas vidas. Num casamento, a culpa é sempre do cônjuge e o cônjuge pensa o mesmo a seu respeito. Na família, a mesma coisa. No local de trabalho, a mesma coisa. No trânsito, a mesma coisa. No prédio, por toda parte. Uns sempre culpando os outros e todos paralíticos, é claro. Por quê? Porque nós não podemos mudar a atitude dos outros. Nós não podemos mudar os fatos que chegam até nós sem que tenhamos contribuído para eles. Nós não podemos mudar o que vem para nós como pronto. E é terrível que passemos tantas horas, gastemos tanta energia, percamos tanta saúde brigando com a vida, brigando com as outras pessoas, brigando contra os limites e as lições da vida e os remédios e os tratamentos. Porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Se nós nos dizemos, e quase todos nós nos dizemos, crentes em Deus, como pode ser que briguemos tanto com a vida e assim nos paralisemos tão tristemente em nossa evolução moral? Precisamos perceber a nossa atitude e as consequências dessa nossa atitude. Consequentemente a essa percepção, a essa visão das consequências de como temos sofrido por culpar os outros, precisamos assumir a responsabilidade sobre as nossas vidas. E aí saímos da impotência para a potência. Porque assim como não podemos modificar a atitude dos outros, a nossa atitude, nós somos os grandes e principais atores dessa mudança. Quem muda o seu pensamento? Quem muda o seu sentimento? Quem muda as palavras que você emite? Quem muda as suas ações, se não principalmente você mesmo? Não é verdade? E essa percepção é maravilhosa, meus amigos. É a ela que somos convidados no dia de hoje. Para selar, para aprofundar essa lembrança, vamos reler aqui e depois fechar com uma oração que resume maravilhosamente a lição de hoje. Os Espíritos falam a Kardec, falam para nós, falam para toda a humanidade, que os Espíritos, que os seres adquirem os conhecimentos que os libertam, que os emancipam, que os tiram da ignorância, passando pelas provas que Deus lhes confia. Uns aceitam essas provas com naturalidade e atingem mais rápido, e eu diria com mais profundidade, o objetivo que lhes é destinado. Outros somente a suportam com muita revolta e lamentação. Assim, por sua atitude, permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. Ao invés de nos vermos vítimas dos outros, vítimas do destino, precisamos realmente crentes em Deus, crentes na bondade, na perfeição, na justiça, no amor perfeito que preside a tudo, perguntar a todo momento, a toda situação, o que Deus está querendo me ensinar com isso? O que Deus está querendo nos ensinar com isso? Saindo da briga e abrindo-nos à cooperação, à aceitação dos fatos. Muito bom, fechando então com a oração maravilhosa atribuída a
ao grande mestre Francisco de Assis, podemos dizer assim: Deus, dai-me coragem de mudar o que só eu posso mudar. Pensemos esse remédio maravilhoso vindo para nós e transbordando para toda a humanidade. Pensemos todas as vozes aqui reunidas nessa live, nas pessoas que depois vão assistir, nas pessoas com quem nós vamos compartilhar. Pensemos um mar de pessoas de boa vontade rezando juntos. Deus, nos dai a coragem de mudar o que só nós podemos mudar. Dai-nos também a paciência de aceitarmos o que nós não podemos mudar. O que nós podemos mudar é a nossa atitude, o que nós não podemos mudar é a atitude dos outros. E dai-nos sabedoria, discernimento, para distinguirmos uma coisa da outra. Que essa filosofia de vida transformada em oração inunde nossos dias e a eternidade de todos os seres, num transbordamento de coragem, de paciência, de sabedoria. Que essa vitamina existencial, que essa injeção de amor modifique nossos dias, modifique nossas vidas, modifique a nossa atitude perante os problemas do dia a dia. Assim eu desejo para você, assim eu desejo para mim, muita paz e muita luz para cada um de nós. Até amanhã, que nós mantenhamos essa coragem, essa paciência e essa sabedoria. Hoje, administrada pelo alto, pelo médico dos médicos, pelo mestre dos mestres, para cada um de nós. Um grande abraço e até amanhã.